Olá, gente, vamos aqui, né, mais um vídeo, né, vamos aprender mais um pouquinho. Estou falando aqui sobre a obediência, né, e por que que Deus causa o nosso sofrimento, né. Ele também mostra também quais as qualificações, né, que nós devemos ter, né. Bem, eu vou fazer uma ilustração aqui de um professor. Que o professor, ele ensinava seus alunos a fazer uma questão ali de matemática, né? E um dos alunos, né, levantou e falou que o professor estava errado, que não era daquela maneira que se ensinava as pessoas, que ele ensinaria melhor. Bem, o que que o professor fez? Bem, na ilustração do professor que eu citei aqui, o aluno, ele é rebelde e os que tomaram seu lado estava errado, porque muitos falaram que o estudante estava certo. Mas ele sabia muito bem, né, que dá a eles a oportunidade, né, de tentar provar que a sua alegação beneficiaria a classe inteira. Ele tinha que provar, né, que era melhor do que o professor. Assim foi no Jardim do Éden, né? Satanás, ele levantou a questão, né, de que Deus estava prevendo Eva e Adão de fazer o que é certo e o que é errado. Por que que Deus ele não eliminou logo ali de começo, né, todos os que estavam envolvidos ali na rebelião, dizendo que Deus estava prevendo Eva e Adão de ser feliz, né? Bem, Deus ele fez algo similar a este professor, né? Nós temos que lembrar de que no Jardim do Éden, né, era os únicos que estavam ali envolvidos, né? Não era só Adão e Eva, né, que estavam envolvidos ali com Satanás ali, né? Mas sim tinha milhões de anjos observando o que acontecia ali naquele momento. Mais detalhes vocês podem ler na Bíblia de vocês, o livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, também Daniel, capítulo 7, versículo 10. O modo como que Deus lidaria com a rebelião, afeta muitos, a todos aqueles anjos e, por fim, a toda a criação inteligente. Assim, o que Deus ele fez? Ele permitiu que Satanás mostrasse como governante, como ele governaria a humanidade. Ele permitiu também que os humanos governassem a si mesmos sobre a orientação de Satanás. Assim, esse professor também, né, deu ali, né, oportunidade para não expulsou o aluno da sala de aula, assim como Deus não expulsou Adão e Eva de imediatamente, né, do Jardim do Éden. Ele não expulsou esse aluno da sala de aula, mas deu a oportunidade de tentar provar a sua alegação e beneficiaria a classe inteira. Assim, aqueles alunos que seguiam, passaram para o lado do aluno, né, ia ver, né, que o aluno estava errado. Veriam que o professor ele era o único, né, qualificado para ensinar a classe. Eles entenderiam quanto o professor, depois disso, expulsasse da classe todos os rebeldes. Da mesma modo, Deus ele sabe que todos os humanos e os anjos sinceros se beneficiarão de constatar que Satanás e os outros rebeldes, né, falharam e que os humanos não conseguem governar a si mesmo com êxito. Como Jeremias na antiguidade, eles aprenderam esta verdade vital. Bem, como, né? Bem sei, Jeremias ele disse, né, no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que diz essas seguintes palavras, que ele diz para a gente, né? Bem sei, ó Deus Jeová, que o caminho não pertence ao homem, né? Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus próprios passos. Então,
Viu aí, gente, por que Deus ele não eliminou Eva e Adão logo no início e fez outros para colocar no lugar? Porque Satanás levantou a questão, gente, de que Deus estava previndo, né, Eva e Adão de serem felizes, que Deus não queria que eles enxergassem o que era bom e o que era mal, né? Então, mesmo assim, foi o professor não expulsou o aluno, né, de dentro da sala de aula, mas permitiu que ele, né, fizesse e provasse que ele era melhor do que o professor. Você acha que o aluno sabe mais do que um professor? Se soubesse, ele estaria no lugar do professor, não é verdade? Mesmo assim é Deus. Satanás, o diabo, ele questionou desde lá dos céus, né? Que queria tomar o lugar de Deus, né? Que ele queria governar. Então Deus permitiu para que ele governasse. Por isso que nós vivemos na mão do diabo e Satanás. Ele está permitindo que nós passamos por todo o nosso sofrimento para provar para o diabo e Satanás, né? Que nós somos fiel até o fim a eles. Bem, gente, eu deixo esse meu vídeo, né? Pedindo a Deus que passe no lar de cada um de vocês, levando amor, paz, saúde, tá? Prosperidade aí no trabalho de vocês, né? Aí na rede social, onde vocês colocam os vídeos de vocês. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, né? Curtindo, comentando, compartilhando e fazendo o download dos meus vídeos, tá? E assistindo até o final. Muito obrigada mesmo, gratidão. Que Deus, reforçando que Deus dê saúde, paz e amor. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.